Olá, eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Parla Mais da semana. Sim, o Parla Mais está de volta, você já sabe disso, e a gente vai trazer todas as pessoas influentes na política do Piauí para ser entrevistada, não, que eu não gosto muito dessa palavra, mas para conversar com a gente, para expor suas ideias. E quem veio essa semana foi o ex-deputado federal Mainha, deputado, prefeito, né? Agora candidato ao governo do Piauí. Tudo bom, Mainha? Tudo bem, Douglas. Prazer estar aqui com você. Prazer nosso. Deixa eu falar aqui para quem não sabe, é José Maia Filho ou Mainha, né? Mainha fez história aqui no Piauí como prefeito de Itainópolis, como presidente da PPM, mas sobretudo como parlamentar federal. Representou o povo do Piauí lá no Congresso Nacional. E agora, Mainha, você se apresenta como pré-candidato ao governo do estado. O que está te motivando a isso, Mainha? Douglas, para mim é uma missão, porque você não pode fazer uma atividade pública como um ramo de vida. E é o que se vê na prática em 99% dos casos. Você está sempre querendo, como se fala popularmente, o jargão, uma sombra do lado do governo, e a gente percebendo que aqui o governo do Piauí, na nossa avaliação, não tem uma eficiência de gestão, precisa de líderes que possam contrapor a esse monólogo que o governo está tendo com o estado. Piauí, praticamente, o número de agentes políticos é extremamente reduzido. As cidades em que o prefeito é do partido, o PT da oposição, e os dois lados votam no governo, né? O governo vai lá e coapta todas as lideranças políticas, tem uma estrutura de comunicação muito forte, mas por outro lado a gente vê a necessidade do povo, as pessoas que reclamam que não estão conseguindo emprego, porque apesar do Lula condenar o empreendedorismo, pelo menos nas divulgações públicas que ele fala, mas sem geração de empreendedorismo, de pequenas empresas, de trazer investimentos para cá, não vai se gerar emprego. O governo não pode pegar e fazer uma folha, né, como ele tem em várias secretarias, isso aí eu falo, e ele que me acione, porque a gente sabe que existe isso. Existe o quê? Uma folha Uma paralela? legião de pessoas que não trabalham, que é por conta de indicações políticas, sabe? E isso sangra o orçamento do Estado, deixando efetivamente professores concursados em situação de ganhar muito pouco. Então, se a gente não crescer a economia do Piauí, não vai andar. Então, assim... O que você acabou de falar, Maia, é uma coisa que ainda é surpresa para muita gente no estado como um todo. O que você está dizendo é que o governo Rafael Fonteles ele mantém uma folha de pagamento paralela de pessoas aliadas, atreladas ao governo, é isso? Ele criou uma crise fiscal sem precedentes no Piauí. Isso é um fato. Eu vou para o debate com ele, vou enfrentá-lo e vou documentá-lo. Porque, Douglas, isso sangra o nosso orçamento. O Piauí perdeu a capacidade de investimento. Está existindo uma confusão contábil. Ele capta o empréstimo, usa o empréstimo para pagar a conta de custeio. Há uma desordem generalizada no Estado. Apesar do Rafael se mostrar, pelo perfil de um homem bom de matemática, de um executivo, mas não é isso que está acontecendo aqui no Piauí. Então, isso tem que ser afrontado, tem que ser debatido. Nós não podemos deixar a população piauiense sem essas informações, sem novos projetos, sem uma esperança aqui para o estado do Piauí. Nós vamos colocar o nosso nome na convenção, na época certa, vamos apresentar o nosso projeto, vamos falar os problemas que acontecem no Piauí e daí buscar o esclarecimento, a conscientização da população, e a partir de então eu tenho segurança
modéstia à parte, pelo histórico que você já falou, fui prefeito 2 vezes de uma cidade pequena, então eu sei de perto as dificuldades que as pessoas têm, porque um prefeito de cidade pequena, ele convive ali direto com as pessoas. É diferente de um prefeito de cidade grande, que ele só despacha ali com os secretários, vereadores. O prefeito, ele vê os problemas, ele conhece as dificuldades e naturalmente... E é cobrado ali, corpo a corpo, corpo né? a corpo, ali na sua casa. Então ali... Então eu tenho essa experiência de prefeito. Modéstia à parte também, nós saímos muito bem avaliados da nossa gestão. Fui presidente da Associação dos Prefeitos, então eu sei lidar, Douglas, com a classe política, sem precisar sacrificar o Estado. Tipo, colocar um secretário que não tem eficiência só para atender algum determinado partido. Eu sei conversar com o deputado, porque eu também fui deputado. Então, eu tenho tranquilidade que o nosso governo vai ter uma harmonia com a classe política, mas sem violentar o Estado. Inclusive, o que eu vejo hoje, por exemplo, também é fato, é que o governador promete para os prefeitos dinheiro do empréstimo e não se viu nunca mais um convênio, que é uma coisa tão normal, tão mais saudável, do governo do Estado com o município. O município quer fazer um calçamento e o Estado tem lá... É porque hoje essas pequenas obras estão sendo feitas diretamente pelas secretarias, né? Com um custo mais o dobro do custo. Então o que é que vai fazer? O prefeito vai dar um calçamento para Piripiri. Aí ele já coloca a empresa, que as empresas são geralmente as mesmas, o que está criando também uma insatisfação dos empresários que constroem, que também querem participar, né? Os preços acima da média do mercado. Então, se você faz um convênio com o prefeito, que a ideia nossa é essa, eu vou lhe dar aqui um convênio, 3 milhões de calçamento, num compromisso da prefeitura dar uma contrapartida de 1 milhão, por exemplo, uma cidade grande, maior. Então, ali ele faz com custo menor, que ele vai fazer com as empresas de lá, a pedreira de lá e tal, vai fazer mais obra e a gente vai também prestigiar o prefeito. Vários equívocos que tem aqui. Você tocou inclusive secretarias, Douglas, que não tem nem... há um tempo atrás, a Secretaria de Administração estava fazendo calçamento, assim, uma coisa totalmente... desvio de finalidade também, Total, não há... Agora você falou na questão dos empréstimos e o governador está aí, já é recordista de empréstimo na história do Piauí, né? Em quantidade de empréstimos em si, né, das operações financeiras, mas sobretudo no volume. O Piauí hoje está um estado endividado. Vai sacrificar gerações futuras? Mas não tenha dúvida. Se o governador for reeleito, se ele fosse reeleito, já está como... O que é que ele está fazendo agora? O governador, eu fiz um levantamento no começo do ano, ele estava pagando só de prestações de empréstimos com juros 107 milhões mensais, fora as intercaladas, fora dívidas outras como precatórios, a situação da GESPISA, que eu quero até lhe falar sobre isso. E o que é que ele faz? Ele toma um empréstimo, a metade ele paga empréstimo para pagar empréstimo, né? E aí com o novo empréstimo ele ganha mais 2 anos de carência e daí vai empurrando o problema com a barriga. Então não precisa ser um economista, qualquer pessoa entende. Eu peguei aqui, estou pegando para pagar outro, botando para frente. Então está apenas... E ele não tem preocupação. Eu lhe diria que se fosse eu governador, não estava dormindo. Porque como é que você pega um empréstimo que o Estado não tem condição de pagar? O Ministério da Economia, o ministro Fernando Haddad, dá o aval. Os bancos
querem fazer, porque eles já descontam direto na conta do FPE. E a Assembleia Legislativa, 28 deputados aprovam sem questionar e sem se preocupar com a situação do Estado. O governador chega para os deputados, vamos aprovar o empréstimo, eu vou indicar aqui alguns milhões para cada um indicarem para suas bases eleitorais. E ademais, não faz uma obra de infraestrutura grande para o Estado. Está fazendo recuperações de asfalto, caros também, caros, fora do padrão médio de preço e, em muitos casos, de qualidade questionável. Você falou aí uma coisa interessante para a gente explanar melhor. O Piauí está endividado, continua se endividando, a Assembleia acabou de autorizar mais, salvo engano, 8 bilhões em operações financeiras, e isso num ano que esse dinheiro só vai entrar no ano que vem, em um ano eleitoral, ou pré-eleitoral, aliás, eleitoral, um ano eleitoral. Corre o risco do governo utilizar esse dinheiro de forma inadequada? Estou usando até uma palavra elegante para não fazer uma acusação vazia. Douglas, vamos falar lealmente com a verdade. O governador se acostumou de fazer isso. Na eleição passada ele usou um programa que o governador Wellington Dias colocou na mão dele, chamado Pro Piauí. Esse Pro Piauí ele foi utilizado com um único fim: atender lideranças políticas para fechar acordo de votação com o governador. Foi eleito para comprar liderança. Comprar lideranças, né? O prefeito tal cidade vai votar, depois toma tantos milhões do próprio Piauí. Isso daí foi uma coisa que eu estou falando e que eu sei, né? E a intenção dele fazer esse novo empréstimo é exatamente para fazer a mesma coisa, só que nós vamos ser mais diligentes. Nós vamos acionar a Justiça Eleitoral na hora que se evidenciar esse tipo de ação do governo. E lhe digo, foi tão feito de forma desorganizada, até no próprio Piauí foi desorganizado, porque ele prometia mais do que o próprio Piauí tinha. E o que é que o próprio Piauí deixou para o Piauí, além de uma dívida gigantesca? E ele passa a impressão que o Piauí está bem gerido, e a preocupação que eu tenho é que muitas vezes a população não se preocupa com isso, porque eles ainda não têm a consciência que essa dívida é para eles. É o povo que vai pagar essa dívida. A população se preocupa que passou uma máquina patrol lá e ajeitou uma estrada carroçal numa zona rural, se anima quando vê um cantor de nível nacional fazendo uma festa patrocinada pelo governo do estado, que é aonde mais está saindo esses recursos de empréstimo. A festa passa, vem o inverno, acaba a estrada e a dívida fica. Agora a gente está falando aí em contração de empréstimo, em endividamento, e o Piauí, parece-me, salvo engano, elevou significativamente a carga tributária, consequentemente a arrecadação, e ainda assim é insuficiente. Você, como gestor, como é que vê isso? Eu vejo da seguinte forma: como existe uma corrupção institucionalizada no governo Rafael, e há essa corrupção? Há corrupção institucionalizada. Você vê um absurdo. Foi deflagrada uma operação da Polícia Federal, que a Polícia Federal é uma polícia independente, né? Um dia, conversando com um delegado da Polícia Federal, ele disse que lá a maioria não respeita nem as ordens do ministro da Justiça, que é quem é o comandante deles, que é indicado pelo presidente da República. Mas eles têm uma forma de coibir a investigação da Polícia Federal. É quando tem uma operação para descobrir um desvio da saúde. Aí eles pegam e tiram o orçamento da operação. Aí o policial fica sem condições de trabalhar, porque ele tem que ter um orçamento para fazer o trabalho. Então, eles ainda têm esse artifício, mas eles não têm um controle da Polícia Federal. E houve um escândalo aqui no Piauí,
que envolve dinheiro público federal, que é competência da Polícia Federal. Isso é claro. Na Secretaria da Saúde? Na Secretaria de Saúde. Dinheiro federal, não é dinheiro do Piauí. Não tem nada que Polícia Civil... É a velha chamada verba carimbada, né, do governo federal. Sim. Então, se houver um assalto na Caixa Econômica Federal, quem vai fiscalizar é a Polícia Federal. Né? Se houver no Banco Bradesco, é a Polícia Civil, porque isso já está... competência, né? Competência, né? Que você é advogado, você também sabe disso. E o governo está pedindo, agora me diga com que interesse, está pedindo para tirar a competência da Polícia Federal para colocar na Polícia Civil, aonde ele teria, teoricamente, um controle dessa investigação e a gente não, em vez do que era esperado, era de pedir apuração, era de afastar secretário, era de tudo, mas pessoas ligadíssimas ao governador que estão com isso. E eu ainda acho que o governador usa a Polícia Civil para perseguir seus adversários. Como assim? De que forma? Você tem algum caso a citar para a gente? Olha, por exemplo, eu vou lhe dar aqui uma situação. A eleição de Pedro II. Populares de Pedro II me falaram que houve um policiamento lá ostensivo perseguindo os candidatos que eram contrários ao PT. Então, você não vê a Polícia Civil do Piauí fazer nenhuma investigação em nenhuma secretaria. Ela só investiga outros casos, né, mas que não envolve a gestão pública, né? E eu tenho algumas situações que eles aprofundaram na investigação achando que ia envolver alguma liderança da oposição, o que não aconteceu e que eu prefiro não comentar para não expor a pessoa da oposição. Então, e é porque, Douglas, veja só, o Piauí, os agentes de segurança do Piauí também são muito mal remunerados. É a pior remuneração do Brasil. A polícia militar, eu tenho certeza que a tropa não é satisfeita com o governo. A Polícia Civil também não é insatisfeita com o governo. Nós temos aqui no Piauí um número insuficiente de delegados. Muitas vezes o governo, ele não dá, Douglas... É um problema que se arrasta há décadas, né? Décadas. Toda eleição promete-se colocar pelo menos um delegado e um policial por município, aqui mas está precisa longe. de mais de 350 delegados. Tem delegado que cuida de 10 municípios e com um agravante, às vezes falta o custeio da delegacia, papel, combustível para a viatura. E muitas vezes o prefeito da cidade é quem tem que ajudar sem ser competência dele. Então, assim, há muito o que se questionar. Há algumas coisas que podem... por exemplo, no governo de Wellington Dias, eu tinha uma ação do governo do Wellington Dias que eu achava muito eficiente, que era a CI, né? A CI que você se refere a... o atendimento de pessoas especiais. Ah, sim, o do CI ali, né? CI, né? Sim, então, sim. assim, eu vinha muita gente que era bem cuidada, quer dizer, então, mas nesse governo do atual, todas as ações que a gente enxerga, a gente vê um índice de desorganização muito grande e também uma insatisfação grande da classe política que não se sente prestigiada. É porque na eleição passada houve um desgaste muito grande por conta da fadiga desse projeto do Wellington Dias. Ele quase perdia a eleição para senador e eu avalio com dados, vou mostrar isso nos debates, que o governo de Rafael Fonteles é o pior governo do Piauí nos últimos tempos. Bom, só lembrando que você falou no CI, para quem não sabe o que é o CI, é o Centro Integrado de Reabilitação
Foi inclusive uma bandeira da ex-primeira-dama, hoje conselheira do Tribunal de Contas do Estado, esposa do senador e ex-governador José Wellington Barroso de Araújo Dias. Bom, eu queria que você falasse também um pouco agora sobre essa questão que você falou aí da segurança pública, da posição do estado do Piauí aí num ranking nacional que seria, ocuparia a terceira pior posição. Ele estava em 7º e nos 3 anos de Rafael caiu para o terceiro pior. É o chamado... Que ranking é isso? O que esse ranking mede? É o pilar da segurança pública. São dados oficiais. Então você não pode questionar, porque são dados de instituições do próprio governo federal. Então esse ranking mede a violência contra a mulher. Esse ranking mede as resoluções de crimes que tiveram aqui no Piauí. Esse ranking mede a atendimento na rede de saúde de pessoas que sofreram alguma violência, incluindo até violência de trânsito. Esse ranking mede a quantidade de homicídios a cada 1.000 habitantes. Então é o DataSUS que faz, é o IBGE que faz, é a Associação Nacional de Segurança, que me faltou aqui o nome. São vários institutos que se faz uma compilação e uma comparação. Então a segurança passa ali um delegado, uma pessoa, querem herói, prendendo bandidos, mas em termos gerais, segundo dados oficiais, está péssimo. Eu vi inclusive ontem uma reportagem em toda a mídia, quando a gente vê uma matéria na mídia inteira dizendo a mesma coisa, é release, é matéria oficial, é matéria paga, né? Estão dizendo que os dados houve uma redução significativa em acidentes de trânsito. Isso é importante? Sim. Mas nós estamos falando aqui de um ranking que avalia o conjunto. De ações ou de fatos relativos ou relacionados à segurança pública. Não é só a questão de morte em trânsito ou de assalto no trânsito, mas entra aí a questão da violência contra a mulher, dos crimes contra a vida, violência contra a vida, enfim. Resolução de crimes, né? Polícia Civil, a resolução de crimes do Piauí aqui, em média de 2%, salvo engano. Muito baixo. Muito baixo. E a gente fala da questão da segurança, porque a segurança é fundamental hoje. O Piauí é reflexo de um país que está numa elevação, numa escalada da criminalidade sem precedentes. Isso não é exagero. O Brasil hoje é considerado um dos países mais violentos do mundo, perdendo inclusive para países em guerra. Porque se mata aqui, continua a se matar por um tênis, por um papelão. Um morador de rua está dormindo em cima do papelão e aí o outro chega e já mata por conta disso. E crimes assim acontecem, muitas vezes, ou na maioria delas, pela ausência de um policiamento ostensivo. A polícia não tem uma bola de cristal de prever que eu agora vou atentar contra a vida do Mainha. Isso é impossível. Mas é preciso que se dê o mínimo de segurança pública e segurança ostensiva. Já é um absurdo tantos moradores dormindo na rua. Mas pior ainda é a falta de segurança que existe hoje no centro de Teresina, por exemplo, né? Enfim, Mainha, vou falar agora, voltar a falar da política partidária. Você, até pouco tempo, estava num partido, hoje está no Podemos. Perfeito. Por que essa mudança? Tá. Só complementando antes a questão da segurança, que é o nosso projeto da segurança. Primeiro, treinamento, boa remuneração, disciplina. O policial tem que bater continência para o cidadão e tem que ser duro com aquele que transige a lei. Sim, isso aí o que você está falando. É o fato. É trivial. Óbvia, é trivial. Mas veja só. Vamos ver numa proposta concreta. Veja só. Há uma tese de que a polícia se combate com inteligência.
Então, a nossa proposta vai ser um endurecimento, tolerância zero. Porque, veja, isso deu resultado. Goiás é um exemplo disso. Goiás tinha ali uma cidade chamada Águas Lindas, que era a cidade mais perigosa do Brasil, que fica no entorno de Brasília. Hoje é uma das cidades mais tranquilas. E a polícia tem um melhor salário, remuneração, tem os melhores equipamentos e tem uma disciplina. O que acontece com a lei penal e com a segurança? Você sabe que um viciado, ele rouba alguém para comprar droga, mas ele não tem coragem de roubar a droga do traficante. É verdade. Porque ele tem medo do traficante, mas ele não tem medo do Estado. Porque se ele fizer alguma coisa com alguém, vai ficar impune, não é preso na hora, não há um medo. Então, muitas vezes é preso e é solto. Então, esse é um problema que não compete ao Estado, mas que também influi nisso. As facções, elas já estão instaladas em Teresina, porque, Douglas, se existe investigação de dinheiro, de lavagem de dinheiro oriundo de facção, é porque aqui no Piauí já tem facção. E a inteligência da polícia serve para isso, para identificar e para não perder essa guerra, porque daqui a pouco eles estão tomando de conta, vai ficar um poder paralelo. Então, inclusive, eu tenho planejado uma viagem para Goiás. Eu fui parlamentar com o deputado Caiado, com o governador. Na época, fui inclusive líder do nosso partido. Eu era do partido dele, tenho uma relação com ele. E nós vamos ali pegar um modelo, porque a gente quer fazer aqui no Piauí um trabalho realmente bem eficiente nessa situação de segurança. Tirar policiais também de órgãos públicos que tem demais, sabe? Existe um excesso. Não tem necessidade. Isso é fato, viu? Tem 25 policiais no órgão público, porque eles querem ir, mas, poxa, você quer ir para o órgão público, porque lá não faz, muitos nem vão, e fica faltando policiais na rua. Então, meu irmão, vamos para a rua, teu salário vai melhorar e tal. E deixa lá 3, 4 policiais, que é o mais que suficiente. Há uma mudança para fazer na segurança. Perfeito. Você falou da política. Da política, vamos lá. Olha, nós conversando com o presidente do partido, do PL, no qual eu estava lá como pré-candidato, e eu entendi lá da parte dele que a função dele seria fazer um trabalho em prol do nome de Bolsonaro, né? Sim. Entende? Você está falando do presidente do partido hoje, do Thiago Junqueira, né? E a gente quer defender a direita. Eu entendo que o governo Lula é totalmente ineficiente. O PT, todos os partidos têm problema de corrupção. Agora, igual o PT nenhum tem. Porque os maiores escândalos que acontecem na República Brasileira são em épocas que o PT está governando. Vide aquele do Mensalão, que foi um escândalo, mas do Petrolão, foi bilhões que tiraram da Petrobras, vários. E esse agora que foi deflagrado pelo INSS. Douglas, o PT blindou para não ser convocado o filho do Lula. O irmão e o filho. Para não ser convocado o irmão. E agora a Polícia Federal apresenta indícios fortíssimos de que eles estavam sendo beneficiados com dinheiro de um aposentado, que muitos deles vivem com um salário mínimo. Então, R$30 para muita gente pode não significar nada, mas R$35, R$30 para uma pessoa que vive de um salário mínimo é a continha de água dele, ele precisa desse dinheiro. Então tirava um pouquinho de cada um e dava bilhões. E o argumento do governo é dizer, não, a culpa é do governo passado.
Como? Se os indicados do Ministério são desse governo, se os sindicatos que se beneficiam são pessoas umbilicalmente ligadas com o PT. Inclusive, um desses sindicatos, o irmão de Lula, está lá. Então, é um governo que ninguém está falando mais no problema dos juros que está se praticando. Sabe? Hoje, os empresários eles têm dificuldade de pegar capital de giro, porque os juros do Brasil estão 15% ao ano. Aí o que está acontecendo? Muita gente que tem algum dinheiro coloca o dinheiro numa aplicação. Por quê? Porque tem garantia, aplicações que são garantidas pelo fundo garantidor, e deixam de colocar esse dinheiro em investimentos no mercado. Por quê? Porque tem muito imposto, tem muito problema, o Piauí mesmo é o que cobra mais imposto de ICMS. Então, tira esse dinheiro da economia, gera desemprego, gera crise, e essa é a consequência. Então, voltando à questão do partido, o posicionamento do PL na época estava mais para fazer uma política pró-Bolsonaro, e eu também pró-Bolsonaro, mas com intenção de focar também aqui na questão do Piauí, né? Então aí nós tivemos assim um desencontro nessa estratégia política, né? E não é um rompimento, é só uma discordância de estratégia política, sabe? É uma discordância de estratégia política, não há rompimento, continuamos tendo boa relação, e eu acredito que é saudável para as pessoas. Douglas, fazem um cálculo errado. Ele diz assim: vocês têm que se juntar todo mundo para vencer o Rafael. Naturalmente, eu admito que ele é mais forte, mas não é a conta, não é essa. Era isso que eu ia te perguntar. Tem muita gente que faz essa contabilidade. Mas é porque a pessoa às vezes não compreende. Para que dividir? Isso é uma estratégia também, porque nós vivemos num processo eleitoral de 2 turnos. 2 turnos, Então, veja só. Será que eu, particularmente, eu posso ter um eleitorado que, vamos falar aqui, a pré-candidata hoje estabelecida pelo progressista Margarete, que ela não tenha. E ela pode ter um eleitorado que eu também não tenha. Então, vai ter outros pré-candidatos, o PL vai lançar, outros partidos vão lançar, e aí o que vai valer é a soma de todos os pré-candidatos. E o nosso desafio é ter mais de 50% dos votos para levar a eleição para o segundo turno. No meu prognóstico, a eleição para o segundo turno, a oposição ganha. Então, você está dizendo que no segundo turno a oposição marcharia unida, não tem em como, torno de um único nome. Não tem como. Todos os candidatos que estão sendo postos, eles estão sendo postos combatendo o governador, o governo, e prospectando mudança, novas ações. Então, é natural que no segundo turno haja desse eleitor que não quer o Rafael uma união no nome que se saiu melhor no primeiro turno. E eu defendo essa estratégia, entende? E nas pesquisas, de fato, o Rafael, que tem um Rical, que está na imprensa, que tem uma coisa boa no governo do Rafael: é sua equipe de marketing, que ele sabe fazer marketing, sabe fazer propaganda. Quem não vive ali os problemas, imagina. E o Piauí, ele é acostumado com um governo ruim, sabe? Né? Se acostuma as mesmo. As coisas são inoperantes. Douglas, eu recebo quase que diariamente ligações de pessoas: estou precisando de uma cirurgia, estou precisando de uma remoção para Teresina. Isso daí não é para político resolver, isso daí é uma ação que o próprio sistema de saúde deveria oferecer isso. É o básico, né? E aí o Rafael, o povo acostumado com o governo ruim, o Rafael acha que pagar salários que ele paga
dos efetivos, dos terceirizados está atrasando o precatório também. Então o que acontece? Ele tem ali 60%. Se nós da oposição crescermos 6%, né, a eleição já vai para o segundo turno. Nunca ocorreu no Piauí uma eleição fácil para governador. Aliás, existiram 2 eleições fáceis para governador no Piauí. Somente essas. Que foi a do Monsanto, que queria ser vice do Átila e que não aceitaram, que na época o saudoso Lucídio Portela indicou ali o Marcelo Coelho, que é seu sobrinho, e aí o Monsanto foi candidato ali, que era uma eleição fácil, o Átila tinha todo mundo, perdeu. A outra eleição muito fácil que tinha no Piauí era a reeleição de Hugo Napoleão, onde na época o seu principal adversário era Firmino. Firmino viu que não tinha chance, resolveu indicar o vice de Hugo Napoleão, e aí veio o Wellington Dias e ganhou. Ainda então, hoje se questiona isso. Você acha mesmo que o Firmino não tinha chance ou o Firmino amarelou ali? Olha, eu discordo do consenso comum, Douglas. Porque, veja só, eu acho que uma coisa que ajudou muito o Wellington Dias foi a adesão de Firmino para Hugo Napoleão, sabe? E também o Wellington Dias, de certa forma, foi alavancado pelo fenômeno Lula na época. Talvez tivesse sido o abraço Firmino, de Monsanto também, né? O abraço de Monsanto e tal. Então, assim, se fosse o Firmino, eu não sei se ele teria ganho, mas ninguém tem bola de cristal, e o que mais existe em política é arquiteto de casa pronta. Depois que a casa está pronta, o cara bota os defeitos, né? Mas eu penso assim, que o Wellington ganhou nessa época com esse apelo do governo de Lula, fazendo essa construção na cabeça das pessoas. Olha, se Lula ganhar, eu tenho prestígio com Lula, o Piauí vai virar um canteiro de obras. Aí ele foi prometendo biodiesel, barragens, não sei o que, blá, 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 e nada aconteceu. Se você for ver, Lula ajuda muito mais cidades como Mauá, como Santo André, lá em São Paulo, do que o estado do Piauí. As obras que o Piauí tem ainda do governo federal são feitas ainda do governo Bolsonaro. Aliás, o Lula inaugurou ontem uma ponte que ela estava concluída há 3 anos, foi concluída no final de 2022, obra do governo Bolsonaro, e o que o Lula segurou para não promover o ex-presidente, o governo dele, e inaugurou ontem uma ponte ligando o Brasil ao Paraguai. Você vê, aí aqui no Piauí, o viaduto do Mercado do Peixe, né? Aquela rebaixamento ali da João 23, que foi emenda do senador Elmano Ferro. Né? O hospital... A ponte lá que foi inaugurada Santa Filomena lá. O hospital aqui do... Não, a de Santa Filomena foi inaugurada pelo Bolsonaro. Pelo Bolsonaro. Agora eu estou falando uma antes de Santa Filomena, foi inaugurada outra. Sim. Então, assim, não há... E outra coisa, se dizia a política de Lula. O Lula disse agora, né? Eu não caio mais no papo de Lula. O Lula disse assim, olha, empresário ganha dinheiro e não trabalha. Só quem trabalha é os empregados. Aí eu fiquei refletindo, como é que cai numa conversa dessa de Lula? Como é que vai... uma coisa não existe sem a outra. Isso é tão básico. Olha, o capital do trabalho é fundamental. A empresa não existe sem ter a força do trabalho. Mas muitas vezes... Mas também não pode ter a força de trabalho sem ter a empresa. Sem ter a empresa. Mas a gente não deve levar muito a sério o que o presidente Lula fala, não, porque o presidente Lula já garantiu que não vai enganar o povo outra vez, entendeu? Palavras dele. Não vai enganar o povo outra vez. Será se ele quis dizer que enganou o povo? Já enganou o povo? Depois tem aquela outra, a gente estava falando de segurança pública agora há pouco, e o presidente disse que
o traficante é vítima do usuário de droga. Não, eles têm uma concepção que o criminoso é vítima da sociedade. Mas eu tenho, fazendo um estudo sociológico, que tem 2 irmãos criados nas mesmas condições. Naturalmente, as condições que são criadas não são boas, mas tem um irmão que vai para o crime e o outro não. Então, se houver um trabalho por parte do governo, de esporte, primeiro emprego, mostrar para esses jovens, né, que o mundo do crime não compensa. Tal, talvez a gente vá tirando essa desmistificando. Porque a primeira mudança tem que haver na postura do governo, no pensamento do governo, nas palavras do presidente. Porque se a palavra do cidadão tem poder perante Deus, a palavra do presidente tem poder perante os liderados dele. Se você ouve um presidente da República dizer que aquela mega operação no Rio de Janeiro foi uma matança, o povo pode pensar que foi uma matança. Mas quem morreu ali? Por que morreu? Por que tiraram a roupa dos mortos e enfileiraram numa avenida, numa rua? Porque muita gente se questiona por quê. Eu fui pesquisar. Porque todos eles estavam vestidos para a guerra. Estavam vestidos com roupa de camuflagem. Foram mortos com fuzil na mão. Não houve matança. E mataram policiais. E houve, salvo engano, quatro mortes de policiais. E o presidente não se dignou a emitir uma única palavra para as famílias dos policiais mortos e saiu em defesa de bandidos, de criminosos, traficantes. Isso é um absurdo. Douglas, e aprove ele, em vez de prestar um auxílio através da sua polícia para o enfrentamento desse crime, que ele pode determinar, ele foi determinar que a polícia fosse investigar os policiais. E o ministro Alexandre de Moraes ainda foi no Rio de Janeiro, que eu não sei nem se isso é competência, para observar como é que a polícia tinha agido, se não virou exagerado. Xerife, um ministro da Suprema Corte virou xerife. Que não é competência dele. Como diz uma amiga nossa, algo de errado não está certo nessa história. E não é brincadeira não está certo mesmo. O que aconteceu no Rio de Janeiro, e o presidente da República, Maia, ainda deu declaração, e o governo dele, através do ministro da Justiça, está querendo criar uma bolsa, um auxílio para as famílias das vítimas, da família dos traficantes. E como não havia outra possibilidade da polícia entrar nesse circuito. E ainda mais, complementando a questão de Lula, dos empresários, havia antigamente a doação de empresas para campanhas públicas. Você sabe qual foi o partido que mais recebia disparado doação de empresas? Era o PT. E eram negócios escusos. Você vê Aldebrecht, JBS, várias empresas doavam para o PT. Se Lula não gosta de empresário, como ele sempre costuma dizer, como é que ele era quem tem as melhores relações e é ele que beneficia e demais, ele também, essas empresas depois eram beneficiadas pelo governo. Então a gente tem que chamar essas coisas para o debate. Não, eu agora mesmo, por exemplo, esse escândalo do Banco Master, a mulher do Alexandre de Moraes é advogada do Banco Master. O ministro Toffoli, isso não digo que seja ilegal, mas é imoral. Não é republicano, né? De forma alguma. Ele foi participando, viajando em jatos do Banco Master para assistir jogo de futebol, e aí pediu a suspensão do processo para
eles julgarem lá no Supremo. Arvorou para o Supremo o julgamento. Alegando que tinha alguém de foro privilegiado envolvido, né? Quando, por exemplo, no caso do Bolsonaro, o Supremo não tinha ninguém de foro privilegiado, porque na época que o Bolsonaro e que o Ramagem foram denunciados pelas ações do dia 8 de dezembro, eles não estavam fora do poder. Bom, e chegamos assim numa fase já quase final da nossa conversa, mas eu queria que você falasse ainda sobre a questão... Você tem rodado o Piauí? Tenho rodado, tenho conversado. Qual é o Piauí que você vê? Sabe por que eu te pergunto isso? Porque faz uns meses que eu não rodo o Piauí. E se eu for medir pela régua da mídia do governo, eu vou acreditar que o Piauí está muito bem, obrigado. Qual é o Piauí que você vê na realidade, no real, na vida real, como se costuma dizer? O Piauí continua sendo o estado que mais exporta mão de obra, porque aqui não tem emprego. Você chegar numa cidade pequena, eu lhe desafio. Pode qualquer família perguntar se não tem alguém deles em São Paulo ou em Brasília. O Piauí ainda tem a menor média salarial do Brasil. Essas empresas que fazem aquele trabalho telefone, né? Que a Alma Viva, sim, né? Elas vêm para o Piauí, call center. Vem para o Piauí, por quê? Porque aqui eles conseguem contratar mão de obra barata. Mão de obra barata, porque não tem mão de obra. O Piauí está sofrendo um problema agora que é uma irresponsabilidade sem precedentes. A GESPISA totalmente sucateada, tanto a sua estrutura física quanto as suas contas. O Piauí está assumindo um passivo da GESPISA grandioso por falta de gestão. Aí não dá mais para o PT culpar o passado, porque já estão aí desde 2002. Se havia gestão 23 ruim, anos no poder. Se havia gestão ruim, eu acho que em 23 anos davam para estar equilibrando. Então eles não fizeram os sistemas de renovação de tubulações, de nada. Jogaram o problema para frente. E a GESPISA com dívidas de toda natureza, porque a GESPISA ainda continuou com as dívidas. E hoje o Piauí não tem um básico, que era um problema que a gente poderia pensar nele no começo do século passado. Está faltando água no Piauí. O Piauí, ele é uma região, um estado árido para trazer investidores para cá. Eu acompanhei isso de perto. Aqui nós não temos um plano lá que nós vamos fazê-lo. Um projeto legislativo de atração de empresas para cá. Não há esse trabalho de trazer empresas para cá. Eu penso muito... O governador não tem viajado, já deu 2 voltas ao mundo vendendo o potencial turístico, o potencial energético, o potencial agrícola do Piauí. Não está conseguindo trazer. Por quê? Nós temos potencial, nós temos. Inclusive, se você for conversar com o que está levantando o PIB do Piauí é o agronegócio. E o agronegócio, os produtores do agro, eles dizem que o governo atrapalha. Para eles está sendo um excelente investimento, porque lá atrás compraram terras baratas. E aí com isso conseguiram hoje supervalorizar as terras, porque elas deixaram produtivas, trataram, colocaram cacau, eles tinham know-how, trouxeram de fora. Mas o governo não ajuda, não incentiva, eles atrapalham. E essas viagens que você citou do governador, eu puxei lá o relatório da Invest Piauí, que foram viagens caríssimas. Teve uma viagem que ele gastou R$500 mil só com hospedagem de jornalistas. E o que foi que aconteceu nessa viagem? Assinatura de um protocolo de intenção para estudo da viabilidade do hidrogênio verde no Piauí.
Só isso. Não teve, montou 5 escritórios, salvo engano, custo alto, e não teve uma situação objetiva. Dizer, olha, eu fui na Estônia e trouxe isso para o Piauí. A propósito, eu queria saber o que a Estônia quer com o Piauí, se ela tem realmente interesse em investir alguma coisa no Piauí e em que área. Mas isso não é uma crítica que eu estou fazendo, é uma curiosidade mesmo. Eu me pergunto até hoje. O governador não conseguiu explicar. Você sabe? Não sei, mas é uma curiosidade. É uma curiosidade. Mas o foco do governador nas viagens é a questão do hidrogênio verde. Era esse o pano de fundo que ele usava. E gastos desnecessários não trouxe esse investimento. Então, o governador ele fala muito de projetos que não são críveis. Factíveis, né? Tá longe de ser factível. Não tem. Então, projetos para o futuro, e esse futuro nunca chega. Uma visão de modernidade que não acontece. Mas o Piauí, Douglas, é um estado que nós vamos aqui, ó. Aqui tem mais de 35 entre secretarias e superintendência. Minas tem 5 vezes mais população do que o Piauí, tem mais de 400 municípios, lá tem 12. Minas tem 800 municípios. 800 municípios. E lá tem 12 secretarias. Nós vamos diminuir esse custo. Dessa máquina, né? Porque não há necessidade. Tem que ter eficiência. A máquina tem que servir a maioria da população. Enquanto o governador está atendendo aí, vamos lá, 1.000 pessoas, que são ali os companheiros dele, que estão bem, né? Muitos com avião e tudo. 3 milhões de piauienses estão sem conseguir marcar uma consulta. Vai no Laboratório Azul aqui, às vezes as pessoas chegam lá 3, 4 horas da manhã para pedir uma senha para marcar uma consulta. Na saúde também, Douglas, informação técnica dos médicos. Essa consulta virtual, ela deve acontecer apenas numa excepcionalidade onde realmente não haja acesso de médico. Porque a primeira consulta deve ser com o médico e é um projeto caríssimo. Então, isso também tem que ser revisto. Entende? É melhor é mais barato fazer concurso, contratar médico do que ter essa consulta virtual. Então, assim, Douglas, há muito o que se fazer. A gente já está delineando ideias possíveis. Eu não vou chegar e ser irresponsável e dizer assim, se eu for governador, eu vou cortar o ICMS, que é o mais caro do Brasil, pela metade. Não, vou conhecer as contas do Estado. Nós vamos chegar lá, vamos conhecer as contas do Estado, vamos cortar as despesas paulatinamente, diminuindo o ICMS. Nós vamos chegar para uma empresa, por exemplo, calçadista, que emprega muito. Tá aqui, o nosso governo vai lhe pagar, vai lhe dar 10 anos de isenção e vai lhe pagar o aluguel da sua estrutura física. Ou doar o terreno. Vamos fazer e vamos trazer. E é isso, é o contraditório que tem que ser dito. Mas eu queria que você falasse também pra gente sobre o Porto Piauí. Por quê? Porque o governador fez uma inauguração. Se era porto, entreposto pesqueiro, ou seja lá o que for, eu não sei. Mas que ele fez uma grande festa com chão de avião e companhia limitada no dia 13 de dezembro de 2023. E a gente queria saber, 2 anos depois, o que existe lá e se você acredita nesse porto. Mas antes,
Eu quero mandar um alô aqui pro pessoal da Estrada Mob, o pessoal que está com a gente desde o início, são pessoas e grupos empresariais e instituições que apoiam aqui o nosso trabalho. O SENAC, que dispensa comentários juntamente com o SESC, duas instituições sérias. Nós queremos mandar um alô também para o pessoal que faz a AproSoja lá na região dos Cerrados, Léo Madeiras e a Elo Engenharia aqui em Teresina, o MOVE, Movimento Empreender Piauí, na pessoa do presidente Marcelino Lopes, a Automaster e a Pneubec, também aqui do amigo Antônio, e a Hotsat do Júnior da Hotsat, que é uma grande figura, um grande empreendedor, um empresário de visão, a Socimol, que também dispensa a apresentação, uma empresa do Grupo Claudino, a Pax União, 52 anos já no mercado, o SESI e o SENAI e também o Centro das Indústrias do Estado do Piauí. O nosso muito obrigado. Se você está gostando dessa conversa, desse bate-papo, está interessado nas ideias do Mainha, você nos ajuda a divulgar esse link. Se você recebeu o link e ainda não é inscrito, você se inscreve, aciona o sininho para receber as nossas notificações e nos ajuda a divulgar o link. Manda para o grupo da família, do WhatsApp, o grupo do condomínio onde você mora, ou da associação de moradores, do trabalho, da igreja. Manda essas informações para o mundo e a gente agradece de antemão. Bom, e o Porto Piauí, Mainha? Você já foi lá? Fui lá, mas não me deixaram entrar. Também não, né? Não. Douglas, vamos lá. Vamos para uma coisa bem simplista. Quando você inaugura uma coisa, não é para funcionar? Pode até demorar um mês ou dois, mas 2 anos é difícil. Você inaugurou. Como é que você inaugurou e o governo e ele disse que tem um porto que foi inaugurado e eu nunca vi um porto que não chega um navio, né? Eu não vou nem entrar em questões técnicas mas não se inaugura uma coisa que não funciona. É verdade. Como é que você inaugura um aeroporto que não desce um avião? Inaugura uma rodoviária que não encosta um ônibus e inaugura um porto que não encosta um barco, um navio. E quando eu fui lá não havia movimentação de trabalho nenhum. E o investimento que foi feito naquele porto foi milionário. 200 milhões de reais, segundo dados oficiais do governo. E há também tudo que tem que ser estudado, a viabilidade. Um porto é muito importante, mas a gente tem que fazer uma viabilidade. Você falou uma coisa interessante, dizendo que a comunicação do governo é muito eficiente. De fato é. Eu tenho parentes no interior do estado, na região sul, e eu estive lá, e amigos e parentes perguntando, rapaz, e o nosso porto finalmente saiu, né? Pois é. Então, assim, quem mora no sul do Piauí, e até mesmo aqui na região nordeste, na região norte do estado, e que não foi ao litoral, acredita que o Piauí tem um porto. Acredita que o Piauí tem um porto e veja, o governador disse que a inteligência artificial do Piauí, que ele está desenvolvendo, é melhor do que a dos Estados Unidos, da China, que todas as escolas do Piauí têm aula de inteligência artificial, tempo integral, todas com estrutura perfeita. E veja, às vezes falta professor de matemática, de português, não existe essa estrutura perfeita. Douglas, os professores do Piauí, eles vêm sofrendo, e isso eu vou ser radical. Nós vamos melhorar a educação do Piauí, e não se melhora a educação sem valorizar o professor. O professor, a data base do aumento de salário, obedecendo à lei federal do piso, é em janeiro. Aqui no Piauí eles só vão reajustar em maio. Eles não têm plano de carga e salário. Professor que é aposentado, que já contribuiu por sua vida inteira, ainda tem que contribuir depois de aposentado. A média salarial do Piauí é a menor do Brasil. O Pará paga 9.700, aqui paga 4 e pouco. Quer dizer, o Fundeb é o mesmo. O Fundeb é o mesmo. Por que o Maranhão paga? Por que tem cidades do interior do Piauí pequenas, 0,6,
que pagam melhor do que o governo do estado. Então, há muita falácias de que coisas que realmente não acontecem. E é por isso que é saudável ter oposição. Ter oposição para poder a gente ser essa voz das pessoas que não estão satisfeitas. Nós vamos desagradar uma minoria muito insignificativa, numericamente falando, porque o governador tem que ter pulso para cortar, para não aguentar pressão, para não abrir mão de nada para atender grupo político, de nada que deixe de ser eficiente, de cortar os marajás do Piauí. Ser um governo austero, é isso que você está falando? Austero, organizado e eficiente. A gente quer dar gestão ao governo. Eu vou fazer essa pergunta para você e para todos os pré-candidatos que passaram por aqui. Você falou do porto, disse que o porto não existe, disse que o Piauí precisa ir e clama por um porto, mas nós não temos um porto. Mas já houve um investimento lá de 200 milhões de reais só nessa gestão. Não estou falando do governo Wellington Dias, que lá é outro pepino que enterraram ali mais de 400 milhões de reais noutra área que não essa que nós estamos falando. O que você pretende fazer com isso? Vai dar continuidade? Vai buscar um estudo técnico? Vai fazer o quê? Eu não posso antecipar nada sem antes conhecer a problemática. Nós temos que conhecer, sentar com os especialistas, ver a viabilidade e fazer uma coisa de forma realmente sincera. Logo que a gente assumir o mandato, nós vamos tomar essa providência, na transição mesmo, saber o que está acontecendo, o que aconteceu. Eu suspeito que deva ter havido superfaturamento nesse posto, suspeito, né? Mas não tenho provas, apenas achismo meu, quero até deixar isso registrado. Outras coisas eu sei, que a gente acaba vendo, e todo mundo sabe. Então nós precisamos, Douglas, fazer ali um levantamento. Eu acredito que no patamar do que já foi investido lá, ou dito que foi investido, seria lamentável ficar uma obra parada depois de 200 milhões, mas vai acontecer se existir realmente a viabilidade. Se não existir a viabilidade, a gente pode ver uma alternativa de alguma coisa, pesqueiro, alguma coisa, mas esse porto ele vai ter um encaminhamento. Eu não me preocupo muito em fazer agrado político, eu me preocupo mais em fazer a gestão para a maioria da população do Piauí. Então, as pessoas têm que ter consciência, Douglas, porque muita gente diz, rapaz, não fala empréstimo não, que ninguém liga, só que quando a gente diz que a conta é para eles nem sabem como é que a conta é para eles, como é que a conta é para eles. Eu falei para um camarada, deixa eu contar uma história aqui, estamos finalizando. Não, pode ficar à vontade. Mas lá, o governador eu sou lá Pix, nasci lá e tal, fui prefeito de Tainópolis, sou lá da região, a minha família, meus tataravós foram lá, foram para Pix primeiro lá. Aí o governador passou lá em frente ao estádio de futebol, que é ali quase em frente à minha casa lá, aí comeu um espetinho, aí se filmou, todo mundo filmou, não sei o que. Aí depois uma turma foi falar comigo, rapaz, o homem andou aqui, comeu um espetinho e cara, presença. Eu digo, rapaz, o tanto que eu já comi espetinho aí, e isso vai valer o quê? Aí eu disse para um camarada lá, lá na casa do governador, o contrato do que ele come é do coco bambu. Às vezes um almoço do governador é equivalente a um salário mínimo. Então, eu não sou afeto a esse tipo de hipocrisia. É um populismo. Né? O populismo barato. Aí comer um espetinho, aí o povo vai votar porque comeu um espetinho. Eu não sou afeito a isso. Até como, mas para quê? Qual é a vantagem que um cidadão piauiense vai ter de um governador comer? Aí eu contei para ele, rapaz, tu tem que se preocupar, que ele estava defendendo um governador por causa disso. Aí, mas meu amigo, sabe? Eu fui dizer, rapaz, tu tem que se preocupar, porque tu lembra que teu pai estava precisando de
de uma transferência para Teresina e estava naquela regulação e vocês ficaram desesperados, até tentando se cotizar para botar ele na rede privada, né? E quando a regulação saiu, já foi mais de 15 dias depois. Tu não tem a moto, quando tu comprou essa moto, a empresa que te vendeu a moto pagou ICMS. Quando você vai lá botar sua gasolina nela, você paga o seu ICMSzinho da gasolina, que já tá cheio de blitz na cidade. Não paga o IPVA não, para ver se sua moto não fica apreendida. Junta só o que tu gastou na tua moto em 3 anos, dando pro governador, se não dava para ele te pagar melhor a saúde, para atender melhor as pessoas, só do item que eu tô falando para você. Então, essa consciência política é que as pessoas têm que ter, porque elas têm direito, Douglas. O cidadão, ele tem direito a ter saúde, tem direito a ter educação de qualidade, e o Estado tem dever e tem dinheiro para isso, só é mal utilizado, né? Então, via de regra, sim. A gente paga muito. E por que a conta vai para o cidadão? Por quê? Porque aí ele vai precisar aumentar impostos, ele não vai ter condição de remunerar melhor, de contratar médico, de tudo. E por quê? Porque ele tem que pagar as dívidas que ele mesmo criou, tem que pagar esses gastos desnecessários. Isso não é justo. Não dá para um cidadão colocar o travesseiro, né, e pensar, rapaz, gente sofrendo, que não tem um básico, e a gente... Então, esse tipo de situação é que essas precisam se esclarecer. Né? Populismo, que faz aquela graça, dança, não sei o quê, come um pastel, come um negócio. Isso daí, essa política do Piauí vai acabar. A gente quer fazer as coisas, política de resultado. Esse negócio de candidato ou de gestor dançador, Teresina teve uma experiência terrível, viu? Terrível. Meu querido, nós chegamos ao final. Eu queria que você agora olhe para aquela câmera e deixe seu recado. Nós estamos no período de festas natalinas, virada de ano. Fique à vontade. Esse recado eu queria dizer para a gente sempre fortalecer a nossa fé, né? Fé em Deus. Eu passei por um momento agora assim um pouco complicado. Mãe e pai são coisas sagradas. A minha mãe adoeceu e eu me encontrei assim, me aproximei de Deus e pedi que ela ficasse mais um período por aqui. E o Natal tem uma significância, então todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos. Nós temos adversários aqui no Piauí, mas o nosso intuito é de melhorar e de unir e de dar as mãos. E eu queria desejar assim que a calma tivesse no coração de cada um, que a gente agradecesse todo dia quando acorda de manhã, respirando bem, com saúde. Todo mundo tem uma dificuldade na vida, mas a gente consegue dentro da gente superar tudo. Da gente olhar o ano de 25 como um ano de muitas coisas boas que tiveram, lembrar das coisas boas, saber que nós temos capacidade de superar os problemas e que o 2006 brilhe com muita esperança para cada um de vocês, procurando realizar os seus sonhos, seus objetivos, com muita paz e saúde e Deus na vida de cada um. Glória a Deus, né? Gente, Parla Mais é isso. O Parla Mais é um business cast. Aliás, o Parla Mais é um podcast que foi criado exatamente para dar voz às pessoas que muitas vezes não encontram espaço na mídia tradicional. Então aqui você tem a liberdade de falar, tanto o entrevistado quanto a gente, porque a gente não tem compromisso senão com a verdade. Nós não temos financiamento público e nem queremos o financiamento público. Se o governo do estado do Piauí, o governo federal, o governo do município ou de qualquer prefeitura do estado do Piauí tiver interesse em divulgar, é só mandar para a gente que a gente divulga e de graça. Muito obrigado, Mainha. Muito obrigado, e a propósito disso,
a imprensa do Piauí vai ter a publicidade oficial do governo, normal, mas não vai ter controle de editorial como eles fazem e querem fazer. Porque, que fique bem claro, o princípio da publicidade é um princípio constitucional. O governo é obrigado a divulgar o que ele está fazendo. Agora, o que a via de regra é a confusão de você estar pagando uma divulgação, mas comprando a alma, tanto da empresa quanto do profissional da comunicação. E isso realmente é um crime. É bom? Isso. Tá bom. Gente, até a próxima semana com mais um Parla Mais. Até lá.